Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus. Desejo que você esteja bem e que o seu dia esteja sendo um dia abençoado por Deus. Que a graça e a bondade e a misericórdia do Senhor possa ter te alcançado neste dia. Porque a palavra do Senhor diz que as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Então que possa ter te alcançado neste dia e você esteja desfrutando das mais ricas bênçãos do Senhor e a principal, a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua inscrição neste canal. Você só tem a crescer, porque quando nós aprendemos, ou quando estamos na posição de aprendermos, então nós estamos crescendo. E quando crescemos, nós temos que ter estabilidade e continuidade. Que Deus possa te abençoar. E você que ainda não é inscrito neste canal, mas está ouvindo a meditação desta palavra, vai ouvir a meditação desta palavra, se inscreva, deixa aí o seu like, acione aí o sininho, para que todas as vezes que nós postarmos vídeos novos, você possa comungar conosco desta fé, desta palavra. Aleluia. Todas as manhãs, todas as noites, todas as tardes teremos uma palavra para o teu coração. Que Deus em Cristo te abençoe, que a misericórdia e a graça do Senhor te seguirão todos os dias da tua vida. Eu quero me ater neste momento a uma palavra que eu trago como tema: a amizade ou a aliança que Deus não quer que façamos. Você sabe que tem coisa que Deus se agrada que você faz. Você sabe que tem coisas que Deus quer que nós façamos. Você sabe que tem coisas que devemos de consultar a Deus se fazemos ou não fazemos. E existem coisas que Deus não quer que nós façamos. E uma delas é a amizade ou a aliança que é prejudicial à sua vida espiritual. E entenda, quando vem a afetar a sua vida espiritual, automaticamente vai afetar a sua vida secular também. Por quê? Porque diz que as más amizades influencia e nos traz a decadência. Nós vamos ver texto da palavra de Deus, onde traz um esclarecimento muito forte sobre isto. Eu quero trazer para você uma sequência de palavras seguidas em que traz sobre isto um entendimento, para que se você estiver entrando ou caindo em uma cilada como essa, você possa sair a tempo, porque você é da promessa. Deus te fez uma promessa. Você faz parte da aliança de Deus. Você não pode se misturar, porque há misturas que contaminam. Há misturas em que faz agregar, mas há misturas em que contaminam. Eu quero me ater ao texto em que vamos ler. Há alguns textos, mas vamos ler um texto, 2 Crônicas, capítulo 17, do verso 3 ao verso 6. 2 Crônicas, capítulo 17, do verso 3 ao verso 6. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai, e não buscou Balaíns, antes buscou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino nas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá, e teve riquezas, glórias em abundância. E exaltou-se o seu coração em seguir ao Senhor, aos caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os bosques de idolatria de Judá. Entenda bem que Deus se agradou disso. Josafá, o homem que buscava ao Senhor, tinha o cuidado de instruir o povo sobre as leis do Senhor. Que coisa importante quando temos este cuidado, quando temos este carinho, quando temos esta preocupação. Ele era um rei, ele tinha um reinado, e como rei, ele sabia que a forma mais inteligente de poder instruir o povo, dominar sobre o povo,
trazer para o povo uma diferença seria dentro das leis do Senhor. Por quê? Porque as leis do Senhor, ela te traz calmaria, ela te traz entendimento, ela não traz contenda, ela não traz tumulto, ela traz paz. Porque a palavra do Senhor, ela é apta para discernir o pensamento, ela é apta, aleluia, para poder apaziguar qualquer tempestade da tua vida. Então o que ele fez? Ele pegou e distribuiu homens para poder levar o livro da lei a todas as cidades de Judá. Olha que coisa importante. Um rei se preocupando com as leis do Senhor. Um rei que tinha, aleluia, como lição que a palavra do Senhor era a que poderia dar jeito, ou o seu reinado poderia ser próspero. E nos diz a palavra que Josafá teve esse cuidado. Ele não fez como fez a sua nação, mas ele teve o cuidado de fazer conforme o que Deus tinha no seu coração. Uma coisa muito importante é quando você está no meio, mas você não é do meio. Uma coisa importante é quando você está no lugar, mas não é do lugar. Você está entendendo? Você pode até ir, mas você saber que você não é daquele lugar. Você pode até estar no meio, mas você saber que você está ali como uma luz, como uma semente, como algo que veio para contagiar, não ser contagiado. Josafá disse: ainda que a nação se corrompa, ainda que a nação, eu quero aplicar o que está no meu coração. E a Bíblia diz que ele então pegou e buscava o Senhor com cuidado, destruir o povo sobre as leis do Senhor. Era uma forma de ser confirmado por Deus. O tanto que Deus foi e confirmou o reino de Josafá. E todo Judá presenteou Josafá e ele ficou riquíssimo. E ele colocou o seu coração em servir ao Senhor. Olha que coisa boa quando nós temos essa atitude. Olha como as portas se abrem quando nós entramos pelo caminho certo. Foi um dos reinados, ou foi um dos reis, que pouco ouvimos falar mal dele, porque foi um homem que se colocou na presença de Deus. Josafá buscou e andou nos caminhos do Senhor e buscou os seus mandamentos. Ele andou e buscou. Tem dois sentidos aí. É andando e buscando. É tipo uma máquina trabalhando e fazendo manutenção. Andando e buscando. Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Josafá andou nos caminhos do Senhor. Mas andou? Não, Josafá andou e buscou. Porque os caminhos do Senhor são revelados pela fé. A vontade do Senhor é revelada a você no momento que você se coloca na presença do Senhor. No momento que você busca a presença do Senhor. No momento que você se entrega à presença do Senhor. Josafá buscou uma cobertura para o seu reinado, distribuindo em todas as cidades homens instruídos com o livro da lei do Senhor. Olha aí que coisa importante. Ele estava agora fazendo algo em que muitos nem queriam saber disso. Eu vou colocar minhas leis, eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer o que me der na cabeça. Josafá disse: não, isso aqui não é meu, isso aqui pertence a Deus. O nome do Senhor está sobre isto aqui. Segundo as Crônicas, capítulo 17, o verso 7 em diante. E no terceiro ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes, Ben-Hadad e muitos outros. Você vai ler a relação aí. E o verso 10 diz: e veio o temor do Senhor sobre todos os reinos da terra que estavam em roda de Josafá e não guerrearam contra Josafá. Escuta bem, do verso 7 ao verso 10 está mostrando o que Josafá fez. Josafá, ele enviou. Quando diz enviou, ele custeou, ele sustentou levitas, profetas, para poder ir de cidade em cidade, instruindo o povo sobre a lei do Senhor. Ele se acobertou desta misericórdia. Ele aproveitou
aumentou esta misericórdia, essa graça que o Senhor concedeu a ele, para que ele pudesse ter um reino forte, para que ele pudesse ter um reino consolidado, para que ele pudesse se sobressair sobre as dificuldades da vida. Eu quero te dizer, sabe qual foi o resultado? O resultado disso? Veio o temor do Senhor sobre todos os reinos vizinhos. Guarda esta palavra que depois você vai ouvir ela de novo. E veio o temor do Senhor sobre todos os reinos vizinhos. Segundo as Crônicas 17, verso 10. Os reinos vizinhos, Josafá não precisou de mostrar para eles a força. Josafá instruiu o povo. Josafá tinha um povo forte. Josafá tinha um povo que conhecia agora as leis do Senhor. Deus se encarregou de ser o guardião do reino de Josafá. Os reinos vizinhos temeram querer atacar Josafá, porque quando você está cobertado pelo Senhor, quando você está cobertado pelo conhecimento do Senhor, sabe o que acontece? O Senhor coloca sobre você um sinal. O Senhor coloca sobre você, aleluia, algo em que vão olhar e vão ver que você é diferenciado. Alguém olha para você e diz assim: poxa, você é diferenciado, você tem uma coisa, não dá para entender, dá para ver claramente que você não é igual a nós, porque você tem a graça de Deus na sua vida. Não deixe que isso se perca, não deixe que isso venha a ser jogado ao léu, não deixe que isso venha a perder o seu valor devido, porque a sua vida ficará monótona. Agora vamos ver o resultado do que fez Josafá, se acobertando do conhecimento. Segundo as Crônicas 17, do verso 11 ao verso 13. Deus abriu as portas financeiras e cresceu e fortaleceu Josafá. Que coisa maravilhosa! Ele foi fortalecido e ele cresceu. E algum dentre os filisteus, segundo as Crônicas 17, do 10 ao 13, algum dentre os filisteus traziam presentes a Josafá com dinheiro do tributo. Também os arábios, que trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Cresceu, pois, Josafá e se engrandeceu extremamente, e edificou fortaleza e cidade de munições em Judá, e teve muitas obras na cidade de Judá, e gente de guerra e varões valentes em Jerusalém. Deus abriu as portas. O conhecimento te abre portas. O conhecimento te alarga, aleluia, portas para que você possa entrar e entrar com estrutura, entrar capacitado, porque o Espírito de Deus te capacita. Quando Daniel entrou na Babilônia, aquele rei olhou para ele e disse assim: em ti há um espírito excelente. Meu irmão, minha irmã, sobre ti há um espírito excelente. Quando nós olhamos agora para a vida de Josafá, nós vemos um homem que está crescendo, porque é um homem que tinha o interesse de buscar a Deus, o interesse de se apartar de tudo aquilo em que pudesse o impedir de buscar a Deus. Deus fortaleceu a Josafá com 1 milhão de soldados. Você vai ver na listagem, a partir do versículo 10, a partir do versículo 14, que ele tinha capitões em que de 300, que cuidava de 300 mil, outro que cuidava de 200 mil, outro que cuidava de 200 mil, outro que cuidava. Então você vai somar tudo isso. Isto era o exército em que Josafá tinha à disposição dele, fora os que estavam nas guarnições nas cidades, que não deixavam as suas fortalezas. Veja que Deus engrandeceu Josafá de uma forma em todas as áreas da vida de Josafá. Mas aí nós entramos dentro de um contexto, entramos agora dentro do tema em que falamos com os irmãos desde o princípio. Aqui começa o que não queria. Aqui começa o que Deus não queria. Segundo as Crônicas, capítulo 18, verso 1 e 2. Por anos, Josafá foi ter com Acabe amizade errada a ponto de ser persuadido, iludido. Meu Deus, um homem que tinha tudo,
um homem que tinha a presença de Deus patente na sua vida. Olha aí, segundo as Crônicas 18, 1 e 2, tinha, pois, Josafá riquezas e glórias em abundância, e aparentou-se com Acabe, e ao cabo de anos foi ter com Acabe a Samaria, e Acabe matou ovelhas, bois em abundância, para ele e para o povo que vinha com ele, e persuadiu a subir com ele a Ramote Gileade. Aí começou aquilo que eu falei para você no tema: amizade errada, aliança errada, corrompe os bons costumes. Agora Josafá estava junto com Acabe. Por 3 anos ele visitou Acabe. E isto não agradou a Deus. Amizade não pode nos igualar a ninguém, ainda mais se esse alguém for um Acabe, profano, idólatra. Se você vê em 2 Crônicas, capítulo 18, verso 3, a parte B do versículo, Acabe perguntou: Josafá, você vai subir comigo à guerra? Ele disse: vou sim, porque eu serei como a ti e o meu povo será como o teu povo. Olha que comparação, porque o povo de Acabe era um povo idólatra, um povo que não temia Deus. Acabe era um homem idólatra, profanava os altares do Senhor. E agora Josafá pegou isto e colocou, então, a se aparelhando a isso. Então, tudo que Deus fez na vida de Josafá, escuta bem, Deus está falando comigo e com você. Ele pegou e colocou isso como nada. O meu povo, ou eu serei como ti, e o meu povo será como o teu povo. É a parte B do capítulo 18, verso 3. A influência de uma amizade mal feita pode te levar a desconhecer a voz de Deus. Segundo as Crônicas, capítulo 18, verso 15 e 16. Josafá não conheceu quando Micaia estava falando. Ele não reconheceu. Por quê? Porque ele já estava envolvido na amizade. Ele já estava envolvido no sentimento, aleluia, de amizade. Aquilo que não poderia ter acontecido, Josafá deixou-se levar. Tem 2 formas: razão ou coração. Ele deixou-se levar pelo coração. E o rei lhe disse: até quantas vezes conjurarei para que me não fale senão a verdade no nome do Senhor? Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelha que não tem pastor. E disse o Senhor: estes não têm senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Escuta aí, volte cada um para a sua casa. Essa foi a ordem do Senhor. Josafá ouviu isso. Era Deus usando Micaías, aquele profeta que Acabe não gostava dele, porque ele falava a verdade. Para ele não importava se era o rei, para ele importava que ele queria falar o que Deus colocasse. O tanto que o eunuco que foi buscar ele disse assim: olha, os 400 e poucos profetas disse para o rei: cuidado o que você fala. Ele disse: vou falar o que o Senhor colocar na minha boca. Agora vem a voz do espírito da mentira. Segundo as Crônicas 18, 19 e 22. Um espírito se levantou e disse: eu vou convencer Acabe e vou levar ele e ele vai morrer. Agora é a parte mais difícil. Deus fala com Josafá no capítulo, segundo as Crônicas, capítulo 19, verso 1 e 2. E o Senhor diz: tu te compadece do ímpio. Tu tem amizade com o ímpio. Jeú, filho de Anani, 19, 1 e 2. E Josafá, rei de Judá, voltou à sua casa em paz, a Jerusalém. E Jeú, filho de Anani, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que o Senhor aborrece? Por isso virá sobre ti grande ira da parte de Deus. Eu só dei a introdução para você sobre o capítulo 20, que falaremos em seguida com você. Veja como começou Josafá, o seu reinado, até onde ele quis ouvir a voz de Deus, até onde ele não quis se misturar, o que aconteceu, e a partir do momento que ele se misturou, o que começou a acontecer. Nós paramos no capítulo 19. Na próxima palavra de meditação vamos falar o capítulo 20. E o que Josafá teve que fazer no capítulo 20 para poder Deus voltar, exaltar Josafá e todo o Judá. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te agraciar. Eu quero orar por você agora, neste momento,
e te colocar nas mãos do Senhor, para que Ele te aparte de qualquer vínculo, de qualquer aliança, qualquer amizade que venha te trazer complicação na sua vida, na sua comunhão com Deus. Poderoso, Altíssimo, Eterno Deus, Pai de todo amor, de toda bondade, de toda graça e misericórdia. Senhor, o Teu nome é sobre todo nome. O Teu reino é para todo sempre, Senhor. A Tua misericórdia é incomparável. Senhor, nós confiamos no Teu poder, na Tua graça, na Tua misericórdia. Não deixe, Senhor, Pai, que em tempo algum, Senhor, os nossos olhos, os nossos ouvidos venham se voltar, ó Deus, para algo que venha nos tirar da Tua direção, da Tua presença, da Tua vontade, aleluia, do Teu projeto na nossa vida. Pai eterno e altíssimo, eu coloco nas Tuas mãos, Senhor, a minha e a vida dos ouvintes, aqueles inscritos, membros deste canal e aqueles que estão ouvindo esta palavra. Guarda-os, Senhor, livra-os do laço do passarinheiro, da morte, meu Pai, dos lábios lisonjeosos. Pai poderoso e eterno, e dai-lhes vitória e os capacita para escapar do laço, Senhor, enquanto há vida. Glorificado e exaltado seja o Teu nome. Projeto Restaurando Vidas. Deixa aí o teu pedido de oração.